Esse mês de dezembro nos deixa assim um tanto quanto mais preparados, alegres, talvez mais sensibilizados para as questões espirituais. É o mês em que a gente evoca a presença de Jesus em nossas vidas. A única certeza que a gente tem é de que Jesus de fato não nasceu no dia 25 de dezembro, mas a gente usa essa data para comemorar o seu nascimento entre nós. E é um mês em que nos sentimos realmente mais envolvidos, com a oportunidade da gente praticar o bem, rememorando as mensagens do Cristo, do seu Evangelho. É um mês em que a gente pode assumir alguns compromissos que, como o ano vai acabando e a gente sempre pensa, é preciso fazer alguma coisa e esse ano já está indo embora, então a gente tende a correr um pouco nesse mês de dezembro, tentando fazer o que a gente não conseguiu fazer antes, ou que deveria ter feito e ainda não fez. Então a gente tenta fazer o máximo possível. Não sei, de repente isso só acontece comigo, com vocês acho que não, não é? É impressionante como parece que o mês de dezembro é curto, um mês que passa tão rápido, a gente tem tantas coisas para fazer, parece que não dá tempo de tudo, não é? E o mês de dezembro nos evoca isso, a lembrança do Cristo, a oportunidade da gente fazer muita coisa boa, como, por exemplo, a beneficência, que é a caridade material. A gente pode estender o auxílio, estender as mãos, ajudar materialmente aquele que precisa, doando alimentos, agasalhos, dando assistência, recursos financeiros, se nós tivermos condições. Enfim, uma caridade que tem um significado muito importante, que a gente pode se despojar um pouquinho daquilo que nos sobra para auxiliar aquele que tem falta, que necessita. Lembrando da passagem do gasofilácio, desse nome tão bonito, né? Gasofilácio é uma caixinha que até hoje tem nas igrejas, né? A sua maneira mais bonitinha, enfim, mas é onde os profitentes, os adeptos, ali depositam as suas contribuições. E na época de Jesus isso já acontecia, e o pessoal fazia as doações de uma maneira o mais, assim, digamos, espalhafatosa possível, né? A ideia era se mostrar, dizendo que estava ali fazendo a sua contribuição a olhos vistos, né, para que todo mundo pudesse reconhecer. E havia uma senhora viúva, muito pobre, ela coloca apenas 2 moedinhas na caixinha, no gasofilácio. E Jesus toma desta ocorrência, deste fato, ali presente com seus discípulos, para transmitir a lição que ela havia dado muito mais do que os outros que houveram colaborado com maior quantidade, mas ela, numa menor quantidade, a qualidade do que ela doava era maior. Então, às vezes a gente fica pensando, eu não consigo dar muita coisa, e a gente às vezes doa basicamente do que nos sobra, já é um benefício. Melhor fazer assim do que não fazer. Então, se a gente tem lá os 26 pares de sapatos, não sei se acontece com alguma mulher presente aqui, a gente pode separar alguns, porque haja pés, não é? Para a gente usar esses sapatos todos, talvez em algumas encarnações. E ontem nós perguntávamos lá em Santa Maria, no Guilhom Ribeiro, como é que fica isso? Aí, espontaneamente, minha senhora disse, para usar tudo isso só se for uma centopeia, não é? Usar ao mesmo tempo. Então, realmente, nós podemos ajudar aqueles que precisam, fazendo melhor a nosso alcance. Mesmo assim, está nos sobrando, a gente doa. Mas essa beneficência, que é uma caridade material, já é um primeiro passo. E às vezes a gente fica pensando assim, mas eu fico esperando recompensa. Eu fico pensando num retorno que me virá, mesmo que seja felicidade lá no plano espiritual, né? Eu vou fazer a caridade para não ir para o umbral. A gente logo já pensa em alguma coisa assim. É preferível que a gente faça essa caridade com esse pensamento do que não fazer caridade alguma. Claro que a caridade não pode ser utilitarista, a gente fala aqui porque tudo é gravado, é filmado, né? Então nós estamos também na TV, no rádio. É importante a gente deixar bem clara a informação.
Mas enquanto a gente ainda não consegue fazer com absoluto desprendimento, que a gente já faça alguma coisa. E o mês de dezembro ajuda a gente a fazer isso. Nós nos tornamos mais assim, não é? Prestativos, mais solícitos, damos um pouco mais de atenção, queremos fazer o bem. Então aproveitemos a oportunidade, vamos visitar, por exemplo, lares dos velhinhos, vamos a orfanatos. Esta casa aqui tem um trabalho maravilhoso de assistência, não é? A crianças, a famílias. A gente pode se engajar num trabalho, na chamada campanha do quilo, por exemplo, ou a campanha Alta de Souza, em que a gente vai distribuir saquinhos, né, para conversar com as pessoas. Olha, na semana que vem nós estamos passando aqui para recolher alguma coisa, né? Às vezes você recebe um não declarado tão gostoso, né, para exercitar a paciência, mas a maioria das pessoas tem uma abertura para poder ajudar, e sobretudo nesse mês. Então é bom a gente fazer, além da beneficência, que é a caridade material, também nós temos uma disposição para a caridade moral, que é a benevolência. É a caridade moral, a caridade espiritual. É quando nós também nos doamos um pouco, é quando a gente vai com o que nós temos de melhor. É o nosso tempo, é a nossa atenção, é o nosso carinho, é a nossa palavra, é o nosso olhar, é o nosso gesto amigo. E é tão interessante, meus irmãos, que quando a gente tem a oportunidade de ajudar, nós somos muito ajudados. Eu estou certo de que todos aqui presentes já tiveram a oportunidade de fazer o bem, alguma vez na vida. E estou certo também de que muitos aqui presentes fazem o bem, e aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, também têm essa oportunidade. Já têm algum trabalho, estão engajados, porque a gente vai percebendo que esse benefício ao outro traz um benefício para nós mesmos. Quando a gente faz o bem ao outro, no fundo, quem recebe o bem somos nós, é uma coisa impressionante. E as lições que nós aprendemos. Eu estava visitando oportunamente um senhor no lar de velhinhos, e eu achei interessante, porque ele estava com um neto. Era um dia que a gente não costuma ir, fomos com meu papaizinho de 86 anos e fomos a um lar de velhinhos. Meu pai sempre fica sensibilizado e ele diz, mas que coisa maravilhosa. A pessoa que a gente vai, mais especificamente, é uma pessoa muito animada, muito otimista, é um exemplo de vida, é impressionante. E nessa oportunidade a gente deixou lá umas coisinhas para eles e ele estava com um documento em mão. Ele falou, olha aqui, meu neto está aqui, estou recebendo uma bomba, mas é uma bomba que não explode, porque é uma bomba que eu tenho que me trabalhar internamente. Ele vive em cadeira de rodas, não consegue andar e estava recebendo uma radiografia com a perna quebrada. E era uma sexta-feira, ele falou, eu não vou hoje ao hospital, eu só vou na segunda-feira, porque se eu for hoje, eu vou ficar lá sexta, sábado e domingo sem atendimento. Na segunda-feira os médicos estão lá, então eu vou na segunda. E aqui eu estou no meu lar, aqui eu estou acolhido, estou protegido. E aí eu dizia, ou tentava dizer para consolá-lo, olha só que coisa, né? Falei, meu amigo, a cada dia as suas dificuldades, né, os seus problemas, a rotina de todo dia, é um dia após o outro dia. E eu tentava falar, e ele ficou me olhando assim, e ele falou, não é todo dia. E não é um dia após o outro dia. É cada dia. A rotina aqui, meu irmão, não é fácil. Como a gente precisa estar perto dos outros, meus amigos. Como a gente precisa acolher, abraçar, olhar com carinho para o nosso irmão. Quantas coisas boas a gente pode fazer diante de tantos problemas e dificuldades, percalços, enfrentamentos que nós temos no cotidiano das nossas existências. Quando nós olhamos a necessidade do próximo, nós nos sentimos um tanto quanto mais protegidos, envolvidos, amparados. Nós saímos da solidão, porque nós somos solidários. Às vezes nós nos sentimos solitários, e quem passou já pelo processo da solidão sabe o tanto que é difícil. Quando às vezes nós nos sentimos sós, a gente parece que está meio que abandonado, esquecido, relegado, porque a gente tem uma dificuldade de ter um tempo para nós mesmos, de nos trabalharmos intimamente, fazendo aquela viagem para dentro da nossa intimidade. É quando a gente se autoenfrenta, é quando a gente se olha no espelho e vê como nós somos, e a gente não quer ficar sozinho, nós temos medo da solidão.
Mas é necessário que cada um de nós passemos pelo seu deserto. O deserto tem um papel muito importante na nossa existência. É preciso que cada um de nós possa se envolver com as suas questões, com a sua própria vida, com as suas experiências, nas relações com aqueles que lhe estão próximos, para a gente poder desenvolver o amor, a compreensão, o entendimento e jamais nos sentirmos sós. Mesmo no momento do deserto, em que nós estamos caminhando conosco mesmo, nós vamos sentir que estamos sendo amparados. E foi assim que aconteceu com Chico. Já ouviram falar em Chico Xavier? Quem já ouviu falar, permaneça como está. Chico Xavier era um grande exemplo para todos nós, não é? Ele era tão exemplar que nunca faltou ao trabalho profissional. Nunca, jamais. Mas de vez em quando, por uma necessidade ou outra, ele se atrasava. Foram poucas as vezes, porque Chico trabalhava até altas horas, altas madrugadas, no trabalho mediúnico, atendendo a filas enormes de necessitados e depois ainda ia para a reunião mediúnica. E era muito comum avançar madrugada afora. E no dia seguinte, de manhãzinha, como funcionário público que era, trabalhava na Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de visitar, de conhecer. É um espaço muito interessante, onde o Chico realizou muitos trabalhos, inclusive. E ele, então, estava caminhando para o seu trabalho apressadamente, porque naquele dia ele estava um pouco atrasado, como funcionário exemplar que era, ligado ao Ministério da Agricultura do Estado de Minas Gerais, da Secretaria de Agricultura. Ele então estava apressado e passou por uma senhora, e quando ele passa apressado, a senhora: ô Chico, ali, ai meu Deus do céu, eu já estou numa correria danada, como é que eu vou fazer, né? Ele falou: olha, eu não posso atender a senhora não, mas depois eu volto. E aí Chico continuou andando apressado. Aí ele dá de cara com quem? Emmanuel. Ele escuta a voz de Emmanuel. Falou: Chico, volte para atender a mulher. Aí o Chico: mas meu Deus do céu, tão atrasado, mas ele era disciplinado, então voltou para atender a mulher. E a mulher o recebeu com um sorriso largo, deu-lhe um abraço e disse: ah, Chico, que coisa boa, eu sabia que você ia voltar para me atender. Sabe o que é? Eu estou com uma dúvida sobre uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes de ontem à noite. E aí Chico então esclarece a mensagem, tinha uma receita para ela, uma recomendação, e ele então esclarece e segue, a passos mais apressados ainda, em direção à Fazenda Modelo, ao seu trabalho profissional. E aí então ela se despede dele, disse assim: Chico, muito agradecida, viu, meu irmão? Vá com Deus. E Chico continuou andando, e Emmanuel falou: Chico, mesmo apressado, você já está atrasado mesmo? Dá uma olhadinha para trás, veja o que você enxerga. E ele percebeu que da boca e do coração daquela mulher emanavam luzes. Por que, Chico? Ela está agradecida, ela gostou do seu gesto e está então reconhecida pelo bem que você lhe fez. Imagine, meu irmão, se ela tivesse dito para você: vá com o diabo. Vamos com Deus? Todos com Deus? Como é importante nós alimentarmos o bem, a luz. E a gente tem em Mateus os registros que ele faz das palavras de Jesus, que hoje nós estamos tendo a oportunidade de culminar os estudos de um ano, 12 encontros aqui, sempre aos segundos domingos do mês, né, Analice? Acredita? Graças a Deus. E aqui tratando nesse ano do Sermão do Monte, ou da montanha. É o discurso mais conhecido de Jesus. Todas as palavras de Jesus são importantes, mas o Sermão do Monte é o coração do Evangelho. E a gente tem no capítulo 6,
5, 6 e 7 de Mateus e um resumo no capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Alguns entendem que o Evangelho de Lucas é o próprio Sermão da Montanha como um todo, ou do monte como um todo. E Mateus, ele nos coloca depois das bem-aventuranças, que são as expressões em que Jesus nos diz quão felizes serão aqueles que são pobres em espírito, ou seja, os humildes, não é? Porque eles, o que vão fazer os humildes mesmo? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque encontrarão a terra? Porque herdarão a terra. Quem vai herdar a terra são os mansos, a mansuetude. E provavelmente que sejam humildes também, não é? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é isso? Aí continua o Sermão do Monte de uma maneira muito bonita nesse capítulo 5. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Por isso que não adianta a violência, a força, a coerção. A gente tem que ser manso. Mansuetude, paz, paciência. Não significa que a gente vai ser mole, que vai ser bobo, que vai ser tolo. Mas nós precisamos alimentar a paz, a mansidão, o equilíbrio, a harmonia, porque serão estes que herdarão a terra. Os outros que não tiverem esse comportamento não conseguirão permanecer no planeta Terra, uma vez que a Terra está em transição. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Os que têm fome e sede de justiça. Nós estamos aqui conversando em cada mês, uma oportunidade de falar cada uma dessas bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quão felizes serão os misericordiosos, os bondosos, né? Aqueles que pensam no outro, que ajudam os outros, porque também vão receber misericórdia, vão receber atenção. Bem-aventurados os que têm limpo o coração, porque eles verão a Deus. A pureza de coração, a limpeza, a higienização espiritual é que vai nos fazer aproximar de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, aqueles que levam a paz. Todos nós somos agentes. Todos nós somos agentes. Nós sempre levamos alguma coisa. A gente precisa ver qual é o conteúdo que nós estamos levando na relação com o nosso próximo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Alguns entendem que as bem-aventuranças encerram aí. Começa lá com bem-aventurados os pobres em espírito, porque é deles o reino dos céus, e se encerraria aqui, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles também é o reino dos céus. Mas tem mais, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e maldizerem, mentirem contra vós por minha causa. Exultai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois que assim também fizeram com os profetas. Aqueles que vieram antes sofreram. E aí nós temos uma coisa interessantíssima no Evangelho de Mateus, capítulo 5 e capítulo 6, que a gente quer destacar. É uma espécie de trilogia. São 3 versículos no capítulo 5, que são 14, 15 e 16. Memorizem aí, por favor, 14, 15 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus, ainda no Sermão do Monte, que é um sermão longo, grande, depois das bem-aventuranças, ele vai dizer, vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de uma cidade. É a mesma coisa da gente acender uma luz e colocá-la debaixo da terra. Reparem vocês que a luz, ela fica em pontos em que possa iluminar o ambiente.
É para isso que serve a luz. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Exatamente isso. No interior de São Paulo, no interior de Minas, nesses interiores, alqueire é uma quantidade de terra, não é? A gente que vem do interior sabe bem disso. Aqui a gente chama de hectare, não é? Chama metros quadrados, mas o alqueire é uma quantidade maior de terra. Então, você não vai acender uma luz e depositá-la debaixo da terra, porque ela vai se esconder até acabar-se ou vai se apagar, não é isso? Então ele diz, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então a luz existe para iluminar o ambiente, a fim de que todos que ali estejam possam ver, possam enxergar. É para isso que serve a luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aqui nós temos o 14, 15 e 16. Olha como é que ele fecha essa trilogia de versículos. São 3 versículos em que ele começa o assunto e ele fecha o assunto. De uma maneira didática tão assim interessante, tão compreensiva, quando a gente lê o contexto. Porque ler o Evangelho é bom a gente ler no contexto, não dá para isolar e a gente tentar interpretar. Tem que pegar o contexto. Então aqui ele está falando, vós sois a luz do mundo, e explica a finalidade dessa luz. Para que a luz existe? E vai dizer ao final, no versículo 16, então, já que nós somos a luz do mundo, assim, resplandeça a nossa luz. Como é que a gente vai fazer resplandecer a nossa luz? Primeiro, por que nós temos luz? Porque nós somos seres divinos. Deus cria tudo o que é bom. Deus cria o que é belo. Deus cria a luz. Então, nós somos criaturas divinas, naturalmente somos seres luminosos, porque nós temos Deus dentro de nós. Quando nós vamos estudar a doutrina espírita, há uma questão muito curiosa na obra fundamental do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, que é de número 621. Eu vou falar a pergunta, vocês, por favor, digam a resposta, tá bem? Eu vou fazer o papel de Allan Kardec, vocês façam do Espírito de verdade. Pode ser? Está combinado? A resposta não é difícil. Vejam vocês. A pergunta é difícil. Onde é que está escrita a lei de Deus? Então, vou fazer a pergunta de novo e vocês vão responder. Onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Onde é que a gente identificaria a consciência em nós? Onde a gente identificaria a consciência em nós, seres humanos, dotados de um soma, de um corpo físico, manifestando aqui na materialidade, na objetividade da relação com o próximo, no meio ambiente? Estou com este corpo. Onde é que se manifesta a consciência em meu corpo, no corpo de cada um de nós? Em tudo. Isso quem nos fala é Joana de Ângeles. A consciência não está necessariamente na mente e no coração. A consciência permeia o ser integralmente. É por isso que a lei de Deus está escrita na consciência. E a questão 621A é muito interessante. Ora, se a lei de Deus está escrita na consciência, por que a necessidade, então, de haver reveladores? De haver aqueles que vêm para esclarecer essa lei de Deus? Por quê, meus amigos? Por uma razão muito simples. Porque a gente se esquece da lei. Porque a gente não tem o hábito de fazer uma viagem para dentro de nós mesmos e buscar em nossa consciência a lei de Deus. Porque ali está escrita a lei de Deus, na nossa própria consciência. E por que isso é importante? Porque a gente consegue distinguir o certo do errado, o bem do mal. Confere? Tudo certo? Por que então a gente erra? Porque a gente não permite que a nossa luz resplandeça. Nós embotamos a nossa luminescência. Nós nos afastamos do caminho do bem.
nos distanciamos de Deus. Consequentemente, criamos o mal, temporariamente. Porque o mal é um resultado de uma criação humana, não é divina. E não nos apeguemos à falsidade de um silogismo para nós dizermos que Deus só criou bem, Deus criou o homem, Deus é bom. O homem é bom, mas o mal existe. Se o mal existe, o homem existe, Deus criou o homem, logo Deus criou o mal. Deu para entender ou confundiu? Confundiu? Está meio confuso? Ora, Deus é nosso Pai, confere? Todos nós somos filhos de Deus, logo nós somos irmãos, constituímos uma só família. É didático assim mesmo, só falta viver isso. A essência é vida, vida em abundância. Então, resplandeça a nossa luz, vamos exercitar o ensino divino, a mensagem de Jesus. E aí nós temos, Deus de fato só cria o que é bom. Deus nos criou, porque Deus é nosso Pai e nós temos uma natureza boa. Todos temos na nossa intimidade o Deus interno. Vós sois deuses, dizem as Escrituras antigas. E Jesus toma e também pronuncia para o registro no Novo Testamento: vós sois deuses e podeis fazer o que eu faço e muito mais. Agora, o mal é uma realidade temporária que existe porque nós alimentamos, é uma criação humana, não divina. Por que existe o mal então? Porque nós utilizamos do nosso livre arbítrio para nos desviarmos do caminho certo, seja por orgulho, por egoísmo, por vaidade, seja por querer aparecer, seja o que for, seja por rebeldia, por revolta. A gente cria o mal se distanciando ali de Deus. Ora, Deus permite que isso aconteça porque Ele, na sua sabedoria, não impede que nós, seres humanos, possamos construir a nossa própria felicidade com os nossos próprios passos. O ser humano é o ser dotado de razão, que Deus concedeu o dom, a capacidade, a oportunidade de poder enxergá-lo, de poder compreendê-lo. Nenhum outro ser na criação consegue fazer isso, a não ser o ser humano. Então Deus destina a todos os seres tarefas, razões de existências, tudo tem o seu fundamento. E nós, seres humanos, temos uma razão lógica de existirmos para darmos complemento à obra divina. Porque a obra de Deus é perfeita. Confere? Tudo que Deus faz é perfeito, mas a obra de Deus não é completa. Isso é tão curioso, né? Ele não fez tudo pronto. Ele deixou algo para que o ser humano pudesse aprontar. Só que às vezes a gente apronta para o mal, né? A gente apronta mesmo, quando deveria seguir um caminho certo, dando complemento à sua obra. Usamos da nossa liberdade, da nossa criatividade, do nosso poder de escolha para fazer coisas que não deveríamos, para pensar o que não deveríamos pensar, para sentir o que não é o mais adequado. E aí nós embotamos a nossa luz, é como se pegássemos a nossa luz, deixássemos ali em estado latente. Ela não se desenvolve, ela não se amplia, ela não cresce, porque nós a enterramos sob o alqueire, debaixo da terra. Resplandeça a vossa luz. Nós somos seres luminosos, meus irmãos. Então nós temos potencialidades. Se a gente usar um pouco da nossa vontade, do nosso esforço, a gente consegue fazer muitas coisas. Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, aqui tem uma edição de bolso, ele diz num capítulo que se intitula Em Nossas Mãos, um trecho em que ele fala assim: atravessas circunstâncias por vezes difíceis. Alguém se enquadra aqui nessa expressão? Atravessas circunstâncias por vezes difíceis. Vale dizer assim, nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas? Passamos ou não passamos? Passamos. Ele está afirmando. Então, atravessas circunstâncias por vezes difíceis. De modo, aí ele vai dar razão. Por que a gente passa por situação difícil na nossa vida? De modo a conheceres o sabor da vitória.
sobre ti mesmo. Então a gente às vezes enfrenta momentos difíceis, de provas dolorosas, expiações árduas, para que a gente possa exatamente ter o mérito de vencer a nós mesmos, da gente conseguir se superar. E meus amigos, em raros momentos eu tenho essa felicidade de conseguir que eu me superei. Nossa, como é bom, a sensação é tão boa, né? Dei conta. A maior parte ainda, nossa, não dei conta, né? É a tal, por exemplo, da paciência. A gente só sente que perdeu a paciência quando perdeu a paciência. Acabou de perder a paciência, ai meu Deus do céu, né? Aí se lamenta. Como é que a gente pode perder o que não tem? Na verdade, a gente tem que fazer todo um trabalho de construção para ir exercitando gradativamente a paciência. E a gente às vezes diz assim, né? O meu pai outro dia estava falando, meu filho, eu era um homem muito bruto. Eu falei, nossa, que bom, né, papai? O senhor melhorou muito, porque hoje todo mundo que vê quer abraçar o senhor. Não sei se vocês conhecem o meu papaizinho, é um amor de pessoa, assim. A gente vê que abraçá-lo, assim, e ele vai e beija, aquela coisa toda, 86 anos, né? Aí ele fala, mas eu já fui muito bruto, meu filho. Eu era assim. Enquanto não mexesse comigo, estava tudo bem. Mas se mexesse comigo, meu filho, aí teria que aguentar. A gente transplanta agora para nós aqui, vai dizer o seguinte, nós também somos mais ou menos assim, somos bonzinhos, somos calmos, tranquilos, até que pisem no nosso calcanhar de Aquiles, né? Mas exatamente no momento em que pisa no nosso calcanhar de Aquiles, é que a gente tem que dar o testemunho, é que a gente tem que dar o exemplo. Aí a gente, nesse momento, tem que dar o exemplo, falha. Mas está errado, é quando a gente tem que acertar, porque antes não teve o teste. Olha, eu estou bonzinho até que não mexe comigo. Olha, vai falando, está concordando comigo, né? O rapaz ali, de barba bem feita, está concordando, é a simpatia, né? Beleza, somos amigos. Aí você contraria ele, agora só não gostei. Não gostou por quê? Contrariou. A gente tem dificuldade, né? Vamos inverter. Você falou alguma coisa que eu não gostei mesmo. Por quê? Porque eu não tenho abertura para poder ouvir uma opinião diferente. E às vezes a gente entra em conflito, tanta confusão, meus irmãos. Às vezes até morte que é gerada por algo que é banal. Que a gente vai ver assim a razão, meu Deus do céu, agora tem toda uma história, ou um histórico, o que vai levando às vezes a chegar num ponto desse. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tal de calcanhar de Aquiles. Expõe um pouquinho o calcanhar de Aquiles, deixa alguém pisar e, ai meu Deus, doeu, mas aguenta firme, segura, porque senão a gente vai falhando nos testes que a bondade divina nos enseja. E quando a gente tem a oportunidade de conseguir superar, como Emmanuel coloca aqui, no fundo, em nossas mãos, porque é o sabor da vitória sobre nós mesmos. Como é gostoso a gente dar conta de vencer uma imperfeição, uma mazela, uma inferioridade, uma dificuldade. Nossa, eu consegui vencer. Por que que tem a tal da tentação? Como um filho de Divaldo, aquele que é médico, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho em fevereiro lá na Mansão do Caminho, gentilmente nós pudemos conviver um pouquinho lá com eles, né, que são todos muito carinhosos, receptivos, assim, uma verdadeira família realmente muito bem preparada pelo nosso irmão Divaldo, e cada um com seu mérito. E esse senhor que é o filho do Divaldo, médico, que cuida lá também da Mansão do Caminho, ele dizendo assim, olha, eu aprendi uma coisa, eu resisto a tudo na vida, tudo. Eu sou capaz de resistir a tudo, a qualquer coisa, menos a tentação. Que é quando bate, não é? A tentação, a concupiscência, como fala o jovem Timóteo, tem que ser jovem, porque o jovem já é mais tentado, né, em vários sentidos, e aí tem que se trabalhar um controle, uma educação, a gente buscar elementos que nós temos condições. Nós temos a doutrina do Espírito, temos o Evangelho de Jesus, temos os ensinos, temos o Sermão do Monte, que é o coração do Evangelho que nos dá segurança. Então, nós precisamos fazer resplandecer a nossa luz. Isso a gente faz sempre olhando o outro com carinho, com amor, com caridade. Aí, nós temos em Mateus, no capítulo 6, outros 3 versículos, que começa no número 22 e vai para o 23
Ou melhor, o 21, 22 e 23, também são 3. Olha o estudo como é curioso. Aí ele coloca assim no 21, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Uma expressão que a gente conhece. Isso ele está fechando uma trilogia, outros 3 versículos, que ele começa dizendo: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça tal, 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 tal. Esse é o anterior, a gente quer pegar o posterior, que é o seguinte, é o 22, o 23 e o 24. Ele diz assim: a candeia do corpo são os olhos. A candeia do corpo são os olhos. Não se pega a candeia e se enterra. Não se coloca debaixo do velador, coloca acima, para que todos possam enxergar. Para isso serve a luz, para iluminar, para alumiar. Então, a candeia do corpo são os olhos. Como são importantes os nossos olhos? Os olhos são tão importantes que através deles que nós iniciamos a comunicação. A comunicação que é deixar comum como um, é quando a gente estabelece essa ida e volta. É olhar nos olhos do outro, o outro olhar em nossos olhos. A gente se comunica, o princípio da comunicação está aí. E a gente começa a identificar as pessoas. E quando a gente olha nos olhos das pessoas, a gente enxerga refletido o quê? O que está refletida na retina dos olhos de quem a gente enxerga? São os olhos da alma, né? A gente vê assim, né? Os olhos são a expressão da alma. Nós enxergamos a nossa própria imagem, meus irmãos. É tão interessante. Há um exercício que é aquele da comunicação não violenta. Não sei se vocês conhecem a teoria de Rosenbaum. É tão interessante, tem um exercício, uma dinâmica que se faz é o olhar nos olhos mesmo. Aí a gente conversa primeiro, fica falando, depois o outro passa a falar, a gente passa a escutar, e tem um momento que é o silêncio total, só olhando nos olhos. A gente percebe tantas coisas nessa dinâmica, às vezes começamos até a chorar, porque a gente começa a se mostrar, a gente começa a se sensibilizar. E a gente começa a envolver o outro com amor, com carinho. É assim que nós precisamos ter o olhar acolhedor. E ele continua dizendo: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os olhos forem bons, todo o corpo será iluminado. Como é importante! Nós conseguimos expressar luz pelo nosso olhar. E quando a gente expressa essa luz pela candeia do nosso corpo, que são os próprios olhos, nós todos estamos iluminados. Vocês já chegaram a fazer a prece pensando em iluminar aquele destinatário da oração? Aquele a quem a gente dirige a nossa prece, auxiliando, intercedendo em seu benefício? Pensemos que ele está iluminado, que naquele momento ele está sendo iluminado, os nossos olhos estão emergindo luz, nosso pensamento leva coisas boas, da nossa mente nós estamos projetando um jato de luz que envolve aquele nosso ente querido, aquele nosso amigo, nosso pai familiar, nosso filho, nosso parente conhecido, desconhecido e, principalmente, aqueles que são nossos inimigos. Para não ser tão forte, aqueles que são nossos adversários. Porque na nossa trajetória, meus amigos, todos nós, sem exceção, temos aqueles que nos são simpáticos e aqueles que nos são simpáticos. E a gente precisa aprender que aqueles que são simpáticos, às vezes não falam o que a gente precisa ouvir, mas falam o que a gente quer ouvir. Agora, aqueles que não são simpáticos, estes falam o que a gente precisa escutar. Às vezes fazem o que a gente precisa atravessar numa prova difícil. Vejam que nós não estamos colocando aqui a lei de causa e efeito como sendo a lei de ação e reação.
Porque não é bateu, levou. Fez o bem, recebe o bem. Fez o mal, recebe o mal. Não é nada disso. Isso não existe na lei de causa e efeito, sobretudo nessa parte do mal. Sempre nós receberemos proporcionalmente ao que estivemos fazendo, pensando, como nós estivermos agindo. É da lei de causa e efeito, é da lei de justiça, mas é uma lei de misericórdia, de amor. Então nós vamos ter a oportunidade de aprender a amenizar as provas do caminho pela nossa dedicação semelhante, pelo nosso amor, pelo nosso envolvimento fraterno, compreensível. Então, quando a gente pensa no bem, facilita a nossa caminhada. Quantos desgostos, desilusões, quantas tristezas, quantas decepções. Pessoas nas quais a gente tinha, assim, absoluta confiança, de repente nos decepcionam. A gente provavelmente tem alguém na memória, não é? Para se lembrar. Cada um de nós. Seja um ente querido, um amigo, ou aquele que era tão confiável, de repente se tornou um adversário, um inimigo. Ora, principalmente a estes é que nós precisamos pensar o bem. Sabe por quê? Porque a lei de causa e efeito funciona assim. Vocês acham que a gente se aproxima mais de quem a gente ama ou de quem a gente odeia? Vou repetir a pergunta. A gente se aproxima mais, a gente está mais juntinho, mais coladinho, tudo junto e misturado, ficou mais claro assim? Daqueles que a gente ama mais ou daqueles que a gente odeia? Pela lei, nós estaremos sempre juntos daqueles a quem amamos, mesmo que à distância. Não necessariamente é uma aproximação física, mas os sentimentos de amor são transcendentes, superam as dimensões, os planos, inclusive de uma para outra existência ou de um plano para o outro plano da vida. Esse é o amor. Mas o ódio, que também é amor, segundo Olavo Bilac, num poema que nos apresenta no extraordinário Parnaso de Além-Túmulo, o amor é o ódio, ou melhor, o ódio é o amor em desalinho. Então, o amor fora de prumo, meio desorientado, ainda não trabalhado, burilado, ele é o ódio. Mas não deixa de ser amor. Por que a gente pensa tanto naquele a quem a gente odeia? A gente se lembra até mais de quem a gente odeia do que a gente ama, concorda? Ou não é assim com vocês? Sejamos sinceros. Não é? Parece que a gente leva o inimigo conosco para onde a gente vai, não é? Aí vai para lá, está com ele. Vai para casa, está com ele. Vai dormir, está com ele. Nossa! E se a gente vai acumulando inimigos, daqui a pouco a gente está dormindo no chão, porque não tem nem espaço na nossa cama. Está com tanta gente, é tanta carga, sobrecarga vibracional que a gente não dá conta. Então a gente vai alimentando esse ódio e a gente fica junto, mesmo que seja de costa, porque se virar de frente vai querer partir para uma agressão. Maior ainda. Então, no fundo, pela lei do amor que rege tudo isso, que é a lei de causa e efeito, que rege os nossos destinos, nós estamos muito próximos daqueles a quem a gente odeia. Sabe por quê? Porque numa próxima encarnação, nós vamos voltar juntinhos. Aí é que é bom, não é? Aí a gente fica pensando, pelo amor de Deus, vou amar logo agora, para ficar livre desse ser, né? É um exercício ótimo, porque se a gente amar realmente, se for um amor verdadeiro, a gente não vai querer ficar longe, porque vai amar. E o amor compreende, entende, é paciente, é dócil, né? É perseverante. Haja amor, meus amigos. Mas é todo esse amor, esse carinho que Deus tem para conosco. E aí, Mateus registra as palavras de Jesus, no seu capítulo 6, para dizer dos olhos. Os nossos olhos, então, que são a candeia do corpo, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que é ter bons olhos? A voz da experiência pode nos ensinar, né? A gente olha assim uma senhora tão elegante, pensativa, assim, a gente aprende muito.
que é ter bons olhos, meus amigos? É enxergar a vida com o quê? Com amor. Enxergar a vida de bem. Enxergar as coisas boas. Enxergar um dia como hoje, caiu a chuva, né? E a nossa amiga vai nos ensinando, olha, a chuva traz uns ensinamentos, né? Às vezes mais forte, às vezes mais fraca, enfim, o que é? É uma higienização espiritual que acontece também no ambiente físico, na atmosfera. Que coisa importante. Enxergar as coisas boas com os nossos bons olhos. Não é ter maus olhos, porque ele vai na sequência aqui. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, se nós temos trevas nos olhos, o nosso corpo vai emitir, espargir e identificar estas trevas. Aí a gente faz um paralelo, né? Os espíritos superiores, eles são o quê? Com relação à luz, por favor, não pensem e respondam. Os espíritos superiores são, com relação à luz, são iluminados. Os espíritos inferiores ainda são o quê? Não são tão iluminados, são mais apagados, né? Tem talvez uma luminosidade mais opaca, aquela coisa toda. É o meu caso com certeza. E eu me lembro uma vez que um colega, fazendo a tradução das obras fundamentais de Kardec, o Evandro Noleto, estava trabalhando numa sala na Federação Espírita Brasileira, e ele concentrado, com a imagem assim do Guion Ribeiro, quer dizer, o Guion Ribeiro é que me inspira, né? Que é o tradutor das obras do Espiritismo, aquela tradução clássica, e ele está fazendo uma tradução mais moderna, uma linguagem mais, digamos, inteligível, acessível para nós, né, hoje em dia. E aí, então, eu fui adentrando vagarosamente, empurrei a porta, ele falou, Geraldo, é você? Reconheci pela sombra. Aí eu pensei e falei com ele, meu amigo, foi na hora. Espírito inferior é assim mesmo. A gente é reconhecido pelas sombras, né? Então, até a gente fala sombra, né, o sombrio, a questão da gente ainda estar muito apagado. Vocês se lembram da expressão do irmão Jacó no livro Voltei? Quem teve a oportunidade de ler, Frederico Figner, ele, aqui encarnado, chegou a ser vice-presidente da FEB. Isso é para a gente dizer, viu, Dom Expedito, que ser vice-presidente não vale nada, né? Então é interessante, porque ele chegou assim, ele falou, olha, eu vou desencarnar, quando chegar do outro lado eu vou dizer tudo como é para confirmar o que o Espiritismo nos ensina. Estava estudando, ele doutrinava os Espíritos, esclarecia os Espíritos, vai lá, vai chegar do outro lado, vai dizer tudo como é que é. Só que ele chegou do outro lado e ficou meio surpreso, porque ele reconheceu que de fato era tudo como estava estudando. Mas ele ficou um tanto quanto decepcionado com ele mesmo, porque ele não encontrava uma luz dentro dele, e não conseguia ver aquela luz. E aí ele ficou meio triste, foi ficando meio assim abatido, aí recebeu várias ajudas de vários espíritos, inclusive da filha dele, que o ajudou muito, e aí ele começou a trabalhar. Como ele fazia o trabalho aqui no plano dos encarnados, conversando com os espíritos nas reuniões mediúnicas, ele também foi fazer o trabalho e acabou encontrando alguns espíritos com quem ele havia conversado. E os espíritos diziam assim para ele, aqueles que não foram, digamos, encaminhados, ainda estavam numa situação mais difícil, dizendo assim, uai, irmão Jacó, cadê toda aquela luz que você pregava para nós? Onde é que está a sua luz? E aí que ele ficava mais acabrunhado, e meu Deus do céu, né? Mas ele foi perseverando, foi caindo em si, manteve a dignidade, continuou trabalhando, e de repente o livro narra, né? Ele próprio narra na sua experiência, através da psicografia de Chico Xavier, e de repente ele começa a sentir aquela luz se projetando do seu coração, aquela luz saindo de dentro de si. Então resplandeça a nossa luz. Nós todos temos essa luz, e os nossos olhos são esse veículo de comunicar a luz. Se a gente não conseguir expressar pelos olhos, por uma dificuldade, uma deficiência física, isso não é o mais importante. A gente consegue expressar isso através do nosso sentimento, do nosso amor, do nosso coração, dos nossos gestos. Então a gente precisa tomar esse cuidado para que a gente não perca a oportunidade
de nós expandirmos a luz, de nós sermos instrumentos da luz, porque nós conseguimos iluminar o ambiente ao nosso redor, a começar da iluminação íntima. Não adianta, meus amigos, a gente querer muita coisa. Às vezes nós ficamos desejosos de, de desempenhar uma missão, por exemplo. Eu gostaria muito de fazer muita coisa, de já estar resolvendo o problema de tanta gente. Aí Emmanuel vai dizer sobre o problema em nós, que o problema somos nós mesmos. Os problemas não são os outros, os problemas somos nós. Mas nós também, ao mesmo tempo que somos os problemas, somos o quê? A solução. Por isso que a gente tem que ter o alto amor, meus irmãos. Nos auto-amarmos, nos auto-perdoarmos. Se ainda não estamos expressando a nossa luminescência como nós gostaríamos, que a gente não perca a fé. Vamos manter a nossa esperança, a nossa convicção. Vamos fazer o nosso trabalho passo a passo, que seja devagarzinho, a cada dia, como nos ensinou esse nosso irmão do Lar dos Velhinhos, a cada dia basta as suas dificuldades, as suas oportunidades, basta os seus desafios. Então nós não pensamos em criar grandes coisas, nós precisamos projetar o que é possível a gente realizar. Hoje, amanhã, depois, vamos devagar, dentro das nossas condições. É por isso que a gente encontra nessa extraordinária obra que é o Evangelho por Emmanuel. Agora nós estamos preparando já o 6º volume da coleção. São 7 volumes ao total. Aqui nós temos as explicações dos versículos evangélicos por Emmanuel. Todos os versículos que Emmanuel comentou do Evangelho estão aqui presentes, segundo Mateus, segundo Marcos, Lucas, João, aí Atos dos Apóstolos, que a gente publicou há pouco tempo. Agora nós estamos preparando, e vai sair em janeiro, as cartas de Paulo. São 880 páginas. É um calhamaço maior do que esse aqui, para a gente poder estudar toda a explicação que Emmanuel faz em cima das cartas de Paulo. Aquelas cartas que Paulo, em Paulo Estevam está narrado de maneira brilhante, que ele é inspirado diretamente por Jesus. Mas aí tem como intermediário Estevão e Abigail, inspirando Paulo a escrever as epístolas, as cartas. Sabe por quê? Porque ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ainda mais naquela época, Hoje já não dá, mas naquela época você viajava a pé, ou a cavalo, ou a navio. Era muito difícil. Então ele não conseguia, e veio essa inspiração. Começou a escrever as cartas eram reproduzidas, e a gente tem esse testemunho tão bonito. E são nessas explicações das cartas de Paulo que a gente vai ter esse 6º volume. E ainda no ano que vem, nós vamos publicar o 7º e último volume, que são as cartas universais e o Apocalipse. Tudo que Emmanuel falou a respeito do Apocalipse também vai estar nesse livro. Aqui nós temos, na explicação de Emmanuel ao texto do versículo de Jesus, mas segundo Mateus, façamos nossa luz. E exatamente ele faz vários comentários, e o trecho que ele comenta é: da mesma forma, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. É importante que brilhe a luz para que as boas obras sejam vistas. Ontem, em Santa Maria, no Guião Ribeiro, a gente estava num encontro finalizando os estudos, e eu dizia para o pessoal sobre a consciência, que era consciência e conveniência, o assunto, e perguntei: quem tem a consciência absolutamente tranquila, por favor, se levante e venha aqui agora se justificar. A gente tem que tomar cuidado para fazer um desafio, Uma pessoa se levantou e veio. Aí eu dei um abraço nela assim: parabéns, parabéns. Porque a gente tem que ter a coragem realmente de evidenciar o bem, de deixar brilhar a nossa luz. E depois ela até falava comigo, era uma pessoa que tinha uma certa dificuldade assim, de manifestar, ela dizia: mas eu tenho minha consciência. Eu falei: ótimo, você tem mesmo, excelente. A demonstração foi extraordinária. Porque às vezes a gente tem alguma coisa que é boa, uma ideia boa, e a gente guarda para nós. A gente não manifesta, a gente não tem coragem. Às vezes o pessoal está conversando sobre um assunto e as opiniões são as mais estapafúrdias. Gostei muito da prece da nossa irmã,
quando fala do discernimento. Como é importante hoje o discernimento é a palavra-chave de maior necessidade da nossa vida. Nós estamos com dificuldade em discernir, em ter bom senso, em ser sensato, porque tanta absurdidade, tanta loucura, tanta insensatez que nós vemos por aí, que são coisas assim. Aí estava lendo hoje uma crônica no Correio Brasiliense, muito interessante, que fala do conhecimento, do desconhecimento e do conhecimento. E a pessoa dizendo que aqueles que são ignorantes são corajosos. Eles têm a coragem de botar a ignorância toda para fora e acabam falando um monte de, digamos, né, coisas não muito adequadas e vão ganhando espaço. Porque aqueles que são, digamos, mais conhecedores, que têm um pouco mais de conhecimento, acham que não devem se expressar, porque não têm segurança. É a mesma coisa, Vânia, a gente poderia comparar aqui a questão do bem e do mal. Olha, a gente não dou conta de praticar o bem completamente. Não conseguimos ainda totalmente, mas nós já podemos manifestar alguma coisa e fazer a nossa parte. Então, a gente tem que se colocar, sobretudo com as nossas ações, o nosso exemplo. Então, ele diz aqui, já encerrando as nossas palavras com Emmanuel, façamos a nossa luz, que brilhe a nossa luz. E ele vai fazendo comentário de vários trechos, de vários versículos e vários comentários. É impressionante que às vezes ele comenta um versículo em torno de 20 vezes, sem se repetir. Aqui nós temos, ilumina onde estejas. Só para nós encerrarmos, já agradecendo a bondade, a paciência, a compreensão de vocês, e dizendo que a questão de número 1019 do Livro dos Espíritos, a última questão, fala exatamente do mundo que está vindo, que é o mundo de regeneração. Haverá o bem na terra, o bem vai preponderar na terra? Vai, mas esse bem depende de nós. E se nós não conseguirmos acompanhar a prática desse bem, nós vamos ser meio que convidados, convocados para habitar outros planos, porque a terra vai seguir o seu curso evolutivo. Então vamos aproveitar a oportunidade e iluminar onde estejas. Observe em torno de ti a noite da culpa, a noite da culpa, as trevas da delinquência, as trevas da delinquência, as sombras da obsessão, as sombras da obsessão, o labirinto das provas, o labirinto das provas, as furnas da indiferença, as furnas da indiferença, os cárceres do egoísmo, as tocas da ignorância, o nevoeiro da angústia, as nuvens do sofrimento, a neblina das lágrimas. Relaciona os recintos da vida onde as necessidades da alma nos obscurecem os caminhos e estende auxílio e compreensão, paz e esperança onde estiveres. Disse-nos o Cristo, sois a luz do mundo. E toda criatura é uma fonte de luz por ser em si uma fonte de amor. Os nossos aplausos espontâneos a Emmanuel, a Chico Xavier, a Bezerra de Menezes, a todos os nossos mentores. Muito obrigado pela atenção e o carinho de todos vocês.